A paz do Senhor Jesus, adolescentes, sejam todos bem-vindos aqui nesse vídeo para a gente estudar mais uma lição da Escola Dominical. Hoje, através desse vídeo, eu me sinto muito contente de poder transmitir mais uma aula para vocês. E hoje nós vamos começar a revista nova, tá? Nosso terceiro trimestre de 2021, a gente vai estudar essa importante revista sobre questões difíceis do nosso tempo. A gente está vivendo tempos difíceis e nesse tempo existem muitas questões que estão aí em alta nos nossos dias e a gente precisa estudar essas questões para a gente aprender a se posicionar, tá? Então essa revista é uma revista de extrema importância, uma revista muito boa de se estudar e pertinente, né? Muito pertinente para os dias de hoje. Se você ainda não pegou sua revista, adolescente, pega, tá? Durante os cultos, durante a semana, procura os irmãos responsáveis, tá bom? E pegue a sua revista. Não deixe de pegar a revista, porque isso é importantíssimo para você acompanhar as aulas, para você aprofundar mais ainda, tá? Dentro de cada tema, de cada lição, e assim a gente vai crescer cada dia mais, tá? Hoje nós vamos falar sobre o relativismo moral. Você já ouviu falar isso? Você sabe o que é? Nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é essa questão do relativismo moral, tá? Eu já preparei aqui a aula, tá? Preparei aqui algumas coisinhas especiais para a gente conversar. É lógico que não dá, através de vídeo, para a gente ser muito extenso, né? Mas, na medida do possível, a gente vai transmitir aqui de maneira objetiva esse assunto maravilhoso dessa nossa revista, tá? Relativismo moral. Eu só quero adiantar aqui para você, adolescente que está assistindo esse vídeo, que o relativismo é perigoso, ok? O relativismo é algo perigoso para nós. E a gente vai entender isso no decorrer da nossa aula. E para basear biblicamente essa nossa aula, eu quero usar o texto de Isaías. Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 20 até o verso 23. Se você tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Se você não tem, pega uma caneta, anota e depois você lê aí com mais calma na sua casa. Ou se você está com a revista aberta, anota aí na revista. Tem também esse texto na leitura bíblica aí em classe, mas o importante é você acompanhar essa leitura comigo. Eu estou aqui com a Bíblia Viva, tá? Que é uma Bíblia que eu gosto de usar quando eu falo e ensino para vocês, tá? Porque é uma linguagem bem mais contemporânea, bem mais fácil de entender. E esse texto aqui, tá? Eu vou ler nessa Bíblia aqui, tá certo? Isaías capítulo 5, a partir do versículo 20, diz assim: queridos adolescentes, o ADEC, diz assim, ó: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que dizem que as trevas são luz e a luz trevas, que afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e dos que consideram inteligentes e sensatos. Ai dos que são heróis em beber vinho e são mestres em misturar bebidas alcoólicas. Gente que aceita dinheiro para torcer a justiça, dando liberdade ao culpado e negando a justiça ao inocente. Então, a primeira coisa que você consegue perceber nesse texto de Isaías, que Deus está dizendo, resumindo, né, em palavras bem objetivas: ai daqueles que pregam e que praticam a inversão de valores. Ai dos que chamam mal de bem e o bem de mal. Ai daqueles que fazem injustiças, né? Como diz aqui o versículo 23, gente que aceita dinheiro para torcer a justiça. Isso é injustiça, tá? Dando liberdade ao culpado e negando a justiça ao inocente. Ou seja, ai daqueles, né, que praticam e vivem a inversão de valores. E o relativismo moral é justamente isso, a inversão de valores, tá certo? Eu preparei aqui um esbocinho para a gente ir lendo aqui no decorrer da nossa aula e a gente vai conversando, tá certo, adolescentes? Então vamos lá. Relativismo moral. A primeira coisa que eu queria destacar nessa aula, adolescentes, é
o que é relativismo, tá? Segundo o dicionário. Então vamos lá. Relativismo é uma doutrina que afirma não existirem verdades absolutas. Então, para aquele que defende, para aquele que é relativista, para ele não existe verdade absoluta, tá? Tudo é relativo, depende do ponto de vista de cada um, tá certo? Cada um tem a sua verdade, tá? Você já viu alguém falando assim, eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha própria verdade, né? Isso é um relativista, tá? Então, relativismo é isso, depende do ponto de vista, não existe verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, tá? E o que é moral, Renan? A gente tá falando de relativismo moral, você até agora só falou que é relativismo, o que é moral? Aguenta aí, eu vou falar agora para você o que é moral. Moral é relativo à moralidade, tá? Tem a ver com moralidade, aos bons costumes. Então, moral está relacionado com bons costumes, tá? Você já ouviu falar da palavra imoral? Imoral é algo que não condiz com bons costumes, com boa conduta. Você já ouviu alguém falar aquela pessoa tem uma conduta imoral? Ou seja, aquela pessoa não está tendo bons costumes, né? Não tem uma boa conduta. Então, a moral tem a ver com bons costumes. E de moral, tá? Do termo moral vem outras definições também, como, por exemplo, moralidade. Moralidade fala de caráter moral das pessoas, fala de pudor, fala de conduta regular, ou seja, a pessoa que ela tem, né, moralidade na sua vida, ela tem uma conduta regular, uma conduta boa, uma conduta louvável, tá certo? Uma conduta digna de ser imitada, né? E também vem o termo moralista. Moralista é o seguidor do moralismo. E o que é o moralismo? O moralista é um conservador, tá? Um conservador é aquele que preserva, o preservador dos bons costumes e das condutas morais. Eu sou um conservador. E você, adolescente, é um conservador? Se você é um conservador, você é um moralista, tá? Você é um moralista, aquele que preserva, né, os bons costumes. Então, portanto, relativismo moral, tá? Relativismo moral, portanto, é o seguinte: não existe uma moralidade, uma conduta moral ou bons costumes absolutos. Relativismo moral é exatamente isso. Se moral, né, prega bons costumes, prega boa conduta, prega conservadorismo, e o relativismo significa que não existe verdade absoluta, então relativismo moral é aquilo que se ensina de que não existe uma conduta totalmente absoluta certa, uma conduta, bons costumes absolutos, né? Não existe nada disso, existe apenas uma verdade relativa, uma conduta relativa. Tudo depende do ponto de vista de cada um. Ou seja, aquilo que para mim é verdade, para uma outra pessoa pode não ser verdade. Aquilo que para mim é errado, para uma outra pessoa pode não parecer errado. Já pensou, adolescente, se essa questão de relativismo moral vira moda em uma escala global? Por exemplo, imagina se uma pessoa assassina, ponha na cabeça dela que o assassinato não é errado? Já pensou se uma pessoa que gosta, um pedófilo, né, coloca na sua cabeça que a pedofilia não é algo errado? Olha que perigo a gente entra quando a gente passa a tomar o caminho do relativismo moral. O relativismo moral é algo perigoso, adolescente. Eu volto a falar isso bem pertinho da câmera aqui, ó. Relativismo moral é algo perigoso, tá? Tome muito cuidado com isso, ok? Então a gente vai entrar agora, né, na nossa lição propriamente dita, e a gente vai perceber que na sociedade do século XXI, adolescentes, que é a sociedade que a gente está vivendo, muitas pessoas estão sendo tomadas por esse sentimento, tá? De que já não existe mais certo ou errado. Não existe mais certo ou errado na nossa sociedade hoje. Parece que isso está virando algo comum, né? Para as pessoas já não existe mais certo ou errado. Tudo depende do ponto de vista de cada um. Não existe verdade absoluta, tá? Ou seja, vivemos nos dias atuais, adolescentes, uma verdadeira inversão de valores. Os valores judaico-cristãos, os valores que prezam
pelos bons costumes, pela boa conduta, pelo conservadorismo, por aquilo que é moral, por aquilo que é correto, por aquilo que é digno de ser imitado, tá? Esses valores judaico-cristãos estão sendo a cada dia tirados, pouco a pouco, do nosso meio, tá? E isso a gente vê dentro das escolas hoje, até mesmo dentro de algumas igrejas, tá? Dentro do conceito popular, os valores, os costumes judaico-cristãos estão sendo apagados, tá? E isso está começando a ser colocado em prática na vida das crianças, para que a criança já cresça tendo essa mente relativista, para que ela entre na adolescência já sendo um relativista, e o adolescente entre na juventude sendo um relativista, e aí acaba tomando um caminho muito perigoso, que aí o relativismo acaba trazendo uma certa, vamos dizer, dureza, né, de coração e de mente, que aí aquela pessoa nada mais faz ela mudar de ideia, né, com relação ao relativismo. Então, na nossa sociedade que a gente está vivendo hoje, adolescentes, a gente tem visto essa questão do relativismo crescer muito, tá? Agora, falando de nós, os cristãos, será que a Bíblia aprova esse tipo de comportamento? Será que a Bíblia aprova o relativismo moral? Como que nós, os cristãos, devemos nos posicionar? O cristão, ele tem que ser conservador ou dá para o cristão ser um pouquinho liberal com algumas coisas, né? Um pouco inclusivo com algumas coisas? Será que dá para o cristão ficar em cima do muro, meio lá e meio cá, com relação ao relativismo? Será que dá para o cristão responder algumas questões difíceis do nosso tempo, relativizando as coisas? Ou o crente tem que ser um conservador, defensor dos bons costumes e das boas práticas, das condutas, de uma boa conduta judaica cristã? O que nós, os cristãos, devemos fazer? O que a Bíblia fala sobre isso, Renan? A gente vai continuar vendo isso na nossa aula, tá? Então, a primeira coisa, que é o ponto 1 da nossa lição, a primeira coisa, adolescentes, é o seguinte: Jesus Cristo é a verdade absoluta. Bom, o relativismo diz que não existe verdade absoluta, sim ou não? Sim, o relativismo prega que não existe verdade absoluta. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que existe sim uma verdade absoluta, uma única verdade absoluta. E essa verdade absoluta é Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6 diz assim: eu sou o caminho. Olha o que Jesus diz. Eu sou o caminho. Perceba que Jesus ele não diz eu sou um caminho. Não, Jesus disse eu sou o caminho. Artigo definido. Tá? Só existe um caminho. Ou melhor, só existe o caminho, né, que é Jesus Cristo. Aí ele diz de novo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, e aí Jesus completa, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o próprio Jesus deixou claro, ó, só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe a vida. E tudo isso sou eu. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus é a verdade absoluta. Jesus ele vai de encontro a adolescentes. Ele vai contra o relativismo moral. Jesus ele quebra o relativismo moral pelo meio. Porque o relativismo moral diz que não existe verdade absoluta. E Jesus está dizendo aqui: eu sou a verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como crentes no meio de um mundo totalmente relativista, adolescentes, nós devemos fazer triunfar essa verdade. Nós devemos, como crente em um mundo relativista, nós devemos fazer essa verdade triunfar. Nós devemos fazer os valores cristãos triunfar no meio da nossa sociedade. Porque existe sim a verdade absoluta, e essa verdade é Jesus. E tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou, tudo que ele viveu é verdade, tá? É verdade. Então Jesus Cristo, ele é a verdade absoluta. Então só aí já dá pra gente entender.
que nós, os cristãos, não podemos ser relativistas. Nós devemos crer que Jesus é a verdade absoluta e pregar isso. Então, só aí no primeiro ponto da nossa lição a gente já entende que nós não devemos ser relativistas, e sim conservadores, que é conservar essa boa doutrina, essa boa verdade. Lembra do que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, adolescente? Conserva o modelo da sã palavra. Foi o próprio apóstolo Paulo que ensinou isso para Timóteo. Timóteo, você precisa conservar. O que Paulo estava dizendo para Timóteo, né? Estava dizendo em outras palavras, seja um conservador da palavra, um conservador da doutrina. Ou seja, preserva aquilo que você recebeu da parte de Deus. Preserva aquilo que você recebeu dos seus pais, de bons costumes, de boa doutrina, de boa educação. Conserva isso. Porque você vai na sua caminhada encontrar algumas pessoas que andam, né, por aí perturbando a mente das pessoas e trazendo caos, né, em meio ao mundo, né, com essa questão de relativizar tudo, tá? E o segundo ponto da nossa lição é: o relativismo é pecado. E agora você vai falar, Renan, você foi fundo agora. E foi sim, o relativismo é pecado, sim. Tá claro? O relativismo é pecado. E ponto final. Tá? A palavra de Deus é vida, o relativismo é morte. O que você vai escolher? Você escolhe ser um relativista ou você escolhe ser um crente conservador? O relativismo é pecado. O relativismo leva à morte. Mas a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, ela leva à vida. Olha o que diz o Salmo 119, verso 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Oh, glória a Deus, adolescentes. A palavra de Deus traz vida para nós. Vida. Aleluia. A palavra de Deus traz vida. Os valores morais e bíblicos não podem ser relativizados, pois são imutáveis e absolutos. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforma, adolescente. Esse mundão aí que quer te pegar, esse mundão aí que quer te seduzir, não se conforme com ele. Busque a Deus, se transforme a cada dia através da palavra de Deus para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus disse assim na sua oração sacerdotal lá em João capítulo 17, verso 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você sabia que o relativismo moral, adolescentes, vai contra a santidade? E Jesus pede para que o Pai santifique a sua vida na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, mais uma vez, nós estamos vendo que Jesus vai contra o relativismo moral. A Bíblia vai contra o relativismo moral. E nós também precisamos, como cristãos, conservadores que somos, você é conservador? Então nós precisamos, como cristãos conservadores que somos, nos posicionar contra essa coisa diabólica do inferno que é o relativismo moral, ok? E o ponto 3, para a gente encerrar a nossa aula, tá? São as consequências do relativismo moral. Renan, eu quero ser um relativista. Você quer ser um relativista? Vai ter consequências. E não são boas, ok? Não são boas, nem para a sua vida moral, nem para a sua vida ética e nem para a sua vida espiritual, ok? E se você tem sido um relativista, pensado como um relativista, reveja os seus conceitos, porque você é servo de Deus. Você é serva de Deus, você é servo de Deus. E servo e serva de Deus não pode pensar com uma mente relativista.
Você não crê na Bíblia, você não aceitou a Cristo, você não entregou a sua vida para Ele e não confia na palavra dele, você não crê na palavra dele, a palavra de Deus não é relativista. A palavra de Deus chama o pecado de pecado e mostra o caminho da santidade. A palavra de Deus fala que existe inferno e existe céu. E para ir para o céu precisa ser santo. E para ir para o inferno pode andar de qualquer maneira. É a Bíblia que ensina isso. A Bíblia não é relativista. Por que eu vou ser? Como servo de Deus. Então, vamos pensar nessas coisas, tá? Primeira consequência do relativismo moral. Falta de valores sólidos. O conservadorismo tem valores sólidos, porque é baseado na palavra de Deus, ok? Já o relativismo, que tudo é relativo, nada é uma verdade absoluta, nada importa, tem falta de valores sólidos. É uma das consequências, tá? Segunda consequência do relativismo, crise moral, espiritual e ética. Você entra em crise, meu irmão. Você entra em crise, tá? Outra consequência, falta de santidade, ok? Outra consequência, apostasia da fé genuína. A pessoa se apostata da fé. Ela vira um herege, um relativista moral, ele vira um herege, porque para ele nada mais é errado, nada mais é pecado. Inclusive, quando alguns crentes começam a pensar dessa maneira, começam a dizer que a Bíblia precisa ser novamente reescrita, reatualizada, né? Atualizada, né? Reescrita, reeditada. Porque o que a Bíblia chama de pecado, na minha mente já não é mais pecado, porque eu me tornei um relativista. Então quem toma esse caminho acaba aí entrando num caminho de apostasia da fé genuína, tá? E a desestruturação da família e a mudança do seu conceito. Uma pessoa que começa a pensar com uma mente relativista, adolescente, para ele, a família mais já não... O modelo de família já não é mais o modelo adequado. A gente pode relativizar isso daí. A gente pode relativizar o modelo familiar. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o próprio Deus, na mente de Deus, família é composto de homem, mulher e filhos. Para Deus, isso que é família. E ponto final. Deus não estabeleceu outro conceito para a família. Para Deus, família é formado de homem, mulher e filhos, pai, mãe e filhos, e ponto final. Mas na relativização moral, isso muda, porque isso já passa a não ser mais uma verdade absoluta, tá? E o que a gente está vendo isso hoje é uma sociedade, uma minoria lutando a todo custo para mudar essas coisas, esses valores judaico-cristãos, tá? E uma outra consequência do relativismo moral é uma sociedade centrada no homem e na sua vontade. Então, adolescentes, o relativismo é algo muito perigoso. O relativismo é pecado. O relativismo leva à morte, tá? O relativismo moral, tá? O relativismo não é bíblico. A Bíblia é contrária ao relativismo. O cristão, o crente, o adolescente crente, servo de Deus, que participa do congresso, que participa da confradel, não pode ser relativista. Isso faz mal para a sua alma, isso faz mal para o seu espírito. Se você tem pensado como um relativista, expulsa isso em nome de Jesus da sua vida, tá? E passe a ter a mente de Cristo. Cristo nunca foi e nunca será relativista. Cristo, ele ama todas as pessoas, mas ele abomina o pecado. Cristo chama o ser humano para viver uma nova vida nele, livre do pecado e em santidade diante dele, tá certo? Então, adolescentes, fica com essa aula, tá? É uma aula bem resumida, uma aula que geralmente a gente gasta aí quase uma hora, né, para desenvolver. Aqui eu estou desenvolvendo em 20, 25 minutos, mas eu acredito que ficou bem clara essa aula, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Fique com essa aula, ok? E não deixe de estudar esse tema mais a fundo, adolescentes, tá certo? Mande essa aula para mais algum adolescente, tá? Não importa se esse adolescente faz parte da nossa igreja, do nosso grupo, mas mande para um colega seu, para uma amiga sua, mande, tá?
mande para frente, porque essa aula tem um conteúdo muito importante de grande relevância. Com licença, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe sua vida e até a próxima, querendo Deus. Fui!